Olá, bem-vindo à nossa aula de Física, sexta etapa da Escola Reunida Miguel Marinho, São Miguel do Fidalgo, Piauí. Hoje, resolvendo a atividade avaliativa referente ao mês de maio. Então, primeira questão, professor Raimundo Dias com vocês aí. A primeira questão diz o seguinte: calcule o módulo do vetor resultante de dois vetores ortogonais mostrados na figura ao lado, cujos módulos são 9, D1 que vai ser 9 newton e 12 newton. Eu fiz uma alteração dos valores aí, mas é da mesma forma. Então, observe o seguinte, que para me achar a resultante do vetor D2, ele vai estar aqui, ó, nesse ponto do vetor D1. E aqui eu tenho em relação ao vetor D1, né, que é na horizontal, então eu vou fazer a resultante dele aqui, a ortogonalidade dele, então aqui eles se encontram nesse ponto aqui. Nesse ponto eu tenho o vetor resultante, né, o vetor resultante que é o dr, né, o dr resultante. O dr vai ser dado aqui, que é o vetor resultante. Então, para mim calcular o vetor resultante, se você observar, isso aqui é um triângulo retângulo. Aqui eu tenho o correspondente de D1, que é quanto? 9 newton. 9 newton. E aqui eu tenho o D2, que vai ser 12 newtons. Então, aqui eu tenho o ângulo de 90 graus, né? E aqui eu tenho a hipotenusa. Então, eu tenho, por a fórmula, hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa é a relação aí. Então, quem é a hipotenusa? A hipotenusa vai ser dr. Então, dr e ele ao quadrado vai ser igual a D1, né? Que é aqui, ó, ou D2. D1 aqui, né? D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. Essa é a relação. Então, dr ao quadrado vai ser igual. Quem é D1? D1 é quanto? 9. Então, 9 ao quadrado mais... Quem é D2? D2 é quanto? 12 ao quadrado. Então, eu vou pegar 9 ao quadrado. Pegar 9 vezes 9, né? 9 ao quadrado é 9 vezes 9. Produto de 9 duas vezes. 9 vezes 9 é 81. Então, eu sei que dr ao quadrado vai ser igual a 81, que é 9, mais 12 ao quadrado. É 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1. Então, nesse caso, eu tenho 4, 4 e 1. Somando, né? Tomar 2, 4. E aqui tem 1. Vai ser 140, 144. Então, dr vai ser igual a... dr ao quadrado vai ser igual a 81 mais 144. Que vai dar 5. Aqui vai dar 12, vai 1, vai dar 225. Então, eu sei que aqui vai ser 225, quando eu tenho 81 mais 144. Então, tá como potência, passa como raiz. Então, dr vai ser igual a raiz quadrada de 225. A raiz quadrada de 225 é quem? Ó, 15. É 15 vezes 15 que vai dar 225. A raiz quadrada é 15, então significa dizer que o resultante vai ser 15 newton. Na segunda questão, ele diz assim, duas forças coplanares de módulo. Módulo da força 1 é 20 newton, módulo da força 2 40 newton, estão aplicadas a um corpo segundo o ângulo de 60 graus. Aí ele pede para você calcular a resultante aplicada nesse corpo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou utilizar essa fórmula aqui, né? Para mim achar, eu vou ter que achar a resultante dessa daqui, né? E a dessa outra aqui. Então, a resultante dessa vai ser dada aqui, ó, nesse ponto. Nesse sentido, ela tem que ficar paralela. Vai ficar mais ou menos assim, né? Paralela. E a resultante dessa vai ficar mais ou menos assim. E ela se encontra nesse ponto, então aqui eu tenho a força resultante, FR, né? Força resultante. E a força resultante é dado mais ou menos aqui, que é, isso aqui é 45, aqui vai ser 135, que é o correspondente ao 45. Mas eu posso utilizar só assim, força resultante
ao quadrado vai ser igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno do ângulo, né? O cosseno do ângulo. Vezes o cosseno do ângulo. Mais ou menos assim. Então, força resultante ao quadrado vai ser igual. Quem é força 1? Força 1, 20 newton. Então, vai ser 20 ao quadrado, né? Mais, quem é força 2? 40 newton. Então, vai ser 40 ao quadrado. Mais 2 vezes F1, que vai ser 20 vezes F2, que é quem? 40 vezes cosseno de quantos graus? 45 graus. 45 graus. Então, FR ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado dá 20 vezes 20 é 400, mais 40 vezes 40, 4 vezes 4 é 16, eu boto 2 zeros, 1.600, mais 2 vezes 20 dá 40, né? 40 vezes 40 dá 1.600, vezes o cosseno de 45. Cosseno de 45, se você observar lá na tabelinha, eu tenho 30, 45 e 60. E aqui eu tenho seno do ângulo e cosseno do ângulo. Então, seno de 30 é 1 meio, aqui é raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aqui é 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui eu tenho raiz de 2 dividido por 2. Raiz de 2, se você olhar lá na tabelinha, ou se você pegar a raiz quadrada de 2 pela calculadora, você vai encontrar isso aqui. Raiz quadrada de 2 é igual a 1,4142, né? É isso aqui, 1,414213562. Isso dividido por 2. Se eu dividir isso aqui por 2, eu vou encontrar 0,707, né? 707. Eu vou pegar esse valor aí, 7,07. Então, aqui vai ficar força resultante ao quadrado é igual 400 com mais 1.600 vai dar 2.000, né? 2.000 mais esse valor aqui que vai ser 0,07. 0,707. Então, se eu pegar 1.600 por 707, né? 1.600. Vocês podem fazer isso aí na calculadora, né? Multiplicar por 0,707. Eu vou achar 1131,2. E aí eu vou juntar essas duas condições aí, né? FR vai ser igual a 2.000 com mais 1.000 vai dar 3.131,2. Tá como potência, né? Tá como potência, passa como raiz. Então, FR vai ser igual a raiz quadrada de 3.131,2. E aí eu acho a raiz quadrada desse valor aí utilizando a calculadora, né? Então, eu vou utilizar a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 3.131,2. E aí eu acho esse valor, 55,95,6, né? Então, FR vai ser igual a 55,956, né? 956. Que é a mesma coisa de botar em ordem, vai ficar 55,96 newton. E aí eu marco a alternativa, que vai ser a alternativa A, né? Alternativa A, que corresponde a isso daí. Na terceira questão, é uma questão onde vocês vão pesquisar e marcar quais são dessas daí a alternativa que define grandezas vetoriais, onde as duas grandezas são vetoriais. E aí você marca. Na quarta questão, ele diz assim: um automóvel percorre 15 km para o norte, né?
E aí eu tenho os pontos cardeais, que é mais ou menos assim, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, diz assim, ele percorre 15 quilômetros, ele está num ponto aqui, num ponto qualquer. Aí, nesse ponto, ele percorre 15 quilômetros para o norte. O norte é na vertical, né? 15. Ele percorre 15 quilômetros. Depois ele percorre ele está agora nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, ele vai percorrer 20 quilômetros para o leste. O leste é para a direita, na horizontal. Então ele vai percorrer 20 quilômetros assim. 20 quilômetros assim, para o leste. Aí o deslocamento resultante foi de onde ele saiu para onde ele chegou. Isso aqui é o DR, né? O deslocamento resultante. E se você observar, isso aqui é um ângulo de 90 graus, porque isso aqui é ortogonal, né? Essa relação aqui são ângulos de 90 graus. Então, eu vou utilizar aquela fórmula lá, né? A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O teorema de Pitágoras. No teorema de Pitágoras, os ângulos que formam o ângulo de 90 graus são os catetos, é o B e o C, né? E o que não forma um ângulo de 90 graus é o valor de A, que é a hipotenusa. Então, aqui vai ficar dr ao quadrado é igual a B, que eu posso chamar de 15, né? 15 ao quadrado, mais C, que eu posso chamar de 20 ao quadrado. Então, dr ao quadrado vai ser igual. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que vai dar 225, né? 15 ao quadrado é 15 vezes 15. Então, 15 por 15, 5 vezes 5, 25 vai 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1, 1. Então, aqui dá 5, 7, 5, 12, vai 1, 1 mais 1, 2, dá 225. 225 mais 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 2 vezes 2 dá 4, e tem 2 zeros, fica 400. Então, aqui eu tenho 400. Então, dr ao quadrado vai ser igual a 400 mais 200 dá 625. 625. Como potência passa como radical. dr vai ser igual a raiz quadrada de 625. Então, dr vai ser igual 625 é 25, né? Porque 25 vezes 25 dá 625. Se eu pegar 25 vezes 25, ó, 5 vezes 5, 25 vai 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 2 vezes 5, 10 vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então, aqui eu tenho 5, 2, 6, 625. Então, a raiz quadrada de 625 é 25. E aí eu acho a alternativa D, né? Alternativa D. Essa é a alternativa no meu caso aqui. Na quinta questão, diz dois vetores são iguais quando? Quando é que dois vetores são iguais? Aí você vai marcar a alternativa que lhe é correta. Dei uma pesquisada e respondam aí, marquem a alternativa certa. Isso aí é por pesquisa, né? Por isso. Então, na sexta questão, página 39, questão 11, diz assim, uma bola foi chutada com velocidade de 40 metros por segundo, fazendo um ângulo de 37 graus com a horizontal. Então, suponha que aqui esteja o solo. E a bola esteja aqui, né? E alguém chuta essa bola, essa bola vai subir, né? E aí com a horizontal aqui ela faz um ângulo de 37 graus com a horizontal, né? 37 graus com a horizontal. Então aqui ele quer que você determine o módulo da componente horizontal, né? E o módulo da componente vertical. Aqui significa dizer que ela vai chegar num ponto máximo aqui, essa bola. Ela vai subir e vai chegar no ponto máximo aqui. Aqui eu tenho o V, velocidade na vertical, né? E eu também vou encontrar uma velocidade na horizontal, que é assim, né? Aqui eu vou ter a velocidade na vertical. E essa bola que foi lançada dessa maneira, foi chutada dessa maneira, ela tem duas componentes, a horizontal e a vertical. Então, se você observar, isso aqui tem um triângulo retângulo. E aí eu sempre vou utilizar o seguinte.
Para mim achar primeiro na horizontal, eu tenho o seno, né? Ó. Então eu vou pegar seno ou cosseno. Cosseno de H, né? Cosseno de 35 vai ser... E aqui é a velocidade da bola, né? Que vai ser V, que vai ser igual a 37... 40, aliás, 40 metros por segundo. Ela foi lançada com essa velocidade, a velocidade da bola é 40 metros por segundo. Então eu tenho, vai ser a velocidade da bola, cateto oposto, cateto adjacente, que é VH, né? Pela hipotenusa, que é V. Então, se eu multiplicar os extremos pelos meios, eu vou ter assim, VH vai ser igual a V vezes cosseno de 35, né? Então, vai ser V vezes cosseno de 35. Então, aqui eu tenho velocidade na horizontal, vai ser igual. Qual é o valor da velocidade? 40. Cosseno de 35 foi dado aqui, ó. 35 não, de 37. Cosseno de 37 é 0,8. 0,8. Então, VH vai ser igual a 40 vezes 0,8. Então, é só pegar 40 por 0,8. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 4, 32. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 4, 0. Vai dar 0, 2, 3. Aí tem uma casa após a vírgula, vai ficar 32. 32, nesse caso, metros por segundo, né? Metro por segundo. Essa é a velocidade na horizontal. Assim, na horizontal vai ser 32 metros por segundo. Essa foi a primeira. Na segunda, nós vamos fazer o seno, que é cateto oposto pela hipotenusa. Então, seno de 37, né? Não é 35, é 37. Vai ser cateto oposto, que é V, velocidade na vertical, dividido pela hipotenusa, que é a velocidade. Multiplicando os extremos pelos meios, vai ficar a velocidade na vertical, vai ser igual a V vezes seno de 37. Então, nesse caso, velocidade na vertical vai ser igual. Quem é a velocidade? 40, né? 40. Vezes o seno de 37 é 0,6. 0,6. Então, se eu tenho 40 por 0,6, C vezes 0, 0, C vezes 4, 24, que vai dar 0, 4 vezes 0, 0. Fica 0, 4, 2. Tem uma casa após a vírgula, vai ficar 24. Então, a velocidade na vertical vai ser 24 metros por segundo. Esse é o resultado. Seu resultado fica por aqui. Bom estudo. E aí eu marco as alternativas aqui, né? 32 e 24, que é o que precisa ser marcado. Bom estudo a vocês.